Bom dia, o meu nome é Davina Maria Fernandes de Almeida. Bom dia, o meu nome é Maria do Carmo Barbosa. Estamos aqui para apresentar o nosso TCC, estamos no 8º período e o nosso tema é atividade lúdica no ensino médio e o desafio docente no ensino do espanhol. Por que escolhemos esse tema? Porque é um tema que hoje, como a escola está passando por um processo muito difícil da interação do aluno com os conteúdos, então resolvemos fazer um trabalho aonde pudesse haver essa interação do aluno, tá, com o jogo, com as brincadeiras, para motivar. Sobre a orientação do nosso professor Francisco da Silva Filho, Poli Tamaraju, Bahia, tutora presencial, Ângela Lacerda, coordenadora do curso dela lá dentro. A origem do desenvolvimento do lúdico. A palavra, segundo Rosa, a palavra lúdico vem do latim, ludus, que significa jogos e brincadeiras. No surgimento dos primeiros estudos relacionados aos jogos educativos, iniciados em Roma e Grécia. Como foi na Grécia que surgiu os jogos, iniciou os jogos, então a escola, baseada na escola tradicional, traz para a escola moderna esse modelo que possa motivar o aluno a interagir, como foi falado anteriormente, a interação dele, esses jogos vão motivar a querer aprender. E após esse jogo entrar na nossa escola, deu motivação mais para aquelas crianças, os alunos têm mais motivação nas escolas. E pode-se então notar que ele não discordava do método tradicional de ensino e vigorava naquela época, e Aristóteles propôs a utilização dos jogos que estimulassem a imaginação. Se os jogos estimulam a motivação ou a imaginação, então nós temos Vygotsky hoje, que ele diz que os jogos, os jogos e as brincadeiras é um meio que faz com que a criança, motive a criança a vivenciar. Vivenciando, ele vai saber interagir com o colega, vai competir, só que é uma competição saudável, uma competição onde ele vai ter o conhecimento. A nossa introdução. O tema atividade lúdica do ensino médio. Desafios docentes no ensino de espanhol. Buscamos desenvolver esse tema porque possibilita a aprendizado e motiva o professor e o aluno. Nessa fala aí, temos Pereira, segundo Pereira, ele diz que não é só a brincadeira e os jogos, mas é necessário que haja interação, tanto do professor quanto do aluno, e essa participação faça com que ele veja que há necessidade do brincar e que nesse brincar ele aprenda. Nos capítulos serão abordados o ensino tradicional e escola moderna e quais as mudanças no sistema de ensino. Também a origem e o desenvolvimento lúdico, buscando mostrar que podemos ensinar a língua espanhola com ludicidade, com jogos e brincadeiras no ensino e que o professor educador é o organizador do tempo e do espaço para facilitar essas atividades na construção do conhecimento. Se o professor é o organizador desse tempo, esse tempo onde há interação, então é necessário que o professor leve jogos e brincadeiras que dentro dos conteúdos, eu falo dentro dos conteúdos, que são aplicados na sala de aula, para que esse aluno ele tenha vontade
professor Luquezzi, uma prática educativa lúdica possibilita a cada um de nós e nossos educandos aprendemos a viver mais criativamente, por isso mesmo, de forma mais saudável. Então, é uma forma saudável de você pegar o seu aluno, levar para uma praça, levar para uma sorveteria e dar uma aula da sorveteria. Até mesmo você aprende ali com seus alunos. A ludicidade é uma necessidade do ser humano, em qualquer idade, e não pode ser vista apenas como diversão. Santos, 1997. O objetivo do tema. Então, com o objetivo de contribuir para a interação do estudante na sociedade que está inserido, o grande desafio dos facilitadores é estimular o educando à vontade de participar de determinada atividade, pois no processo de aprendizagem, que utiliza como estratégia de atividade lúdica, o educando passa a ser sujeito ativo do processo. Eu falei, você leva para uma prática, o aluno interage, o aluno quer participar, ele quer brincar, e muitas vezes você vê que tanto eles querem brincar tanto tempo que o tempo que temos de 50 minutos é insuficiente para aquela brincadeira. Primeiro capítulo. Ensino tradicional à escola moderna. A escola tradicional, nos primórdios da educação, teve na sua trajetória diferentes questionamentos sobre a forma de educar e sobre a postura do professor, como facilitador desse processo. Na contemporânea, tem se caracterizado como uma época de reflexão e indagações acerca do modelo de educação de ontem e a que temos hoje. Olha só, então na escola tradicional, como eu falo assim, a escola tradicional e o ensino moderno, tá? Houve, a escola moderna foi errada, estava errada dentro do consenso. Eu vejo assim, que a escola tradicional, pela postura do educador ou dos pais da própria instituição, aonde o professor, ele sendo o centro do conhecimento e o aluno o observador desse conhecimento, tá? Ele só observava, é como se ele bebesse o conhecimento. Ele bebe o conhecimento. E o professor, ele está ali. É por isso que diz, hoje não. Hoje há essa diferença. O professor, o que ele aprende, o que ele ensina, ele aprende. É um tal bate, toma lá, dá cá. Você entendeu? Um aprende e o outro também. Ele não só passa conhecimento, ele passa como ele aprende também. Segundo turma, a Pude Lopes Veiga, 2000, o professor tradicionalmente era obrigado a ministrar os conteúdos e que o programa escolar determinava. O mestre de alguns anos atrás encontrava nos programas oficiais um rol completo de informações a ser estudada por seus alunos. Era exigido que o professor esgotasse a pena, apesar da qualidade do rendimento do aluno. Hoje eu vejo assim, que o professor, na sala de aula, ele, além dessa troca que existe entre o aluno e o professor, e você não fica fixo em uma grade curricular ou no conteúdo que você planejou para aquela aula, mas naquele momento surgiu da atualidade, um tema, vamos debater, aquele momento é o momento que você tem de interagir com o seu aluno, fazer com que o aluno participe, não um, mas todos, no mesmo conceito. O ensino com enfoque no lúdico. Os novos paradigmas educacionais apontam para a necessidade de inovar as práticas de ensino atribuído um caráter lúdico, as mesmas bem como proporcionando a valorização da criatividade, o cultivo da acessibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma e o resgate dos valores culturais. Olha só, o professor, como diz, a minha profissão é uma missão. É uma profissão. Tá? Cabe ao educador, ele tem capacidade, tá? Ele tem capacidade. Porque diz que quem não tem conhecimento não vai estabelecer. Então é necessário que você tenha conhecimento daquilo que você está expondo, colocando para o aluno. O aluno anteriormente, ele só ouvia,
ele acreditava piamente no que o professor falou, mas hoje não. Hoje o que o professor fala, o aluno vai lá, muitas vezes contesta: não, professora, isso não está certo, isso é dessa forma que eu ouvi, é dessa forma que eu vi. Até mesmo em casa os pais, junto com eles, interagem nessa parte. Né? Como professor, ele também não é só professor, não é só educador, ele também passa a afetividade para esse aluno. Tá? Esse aluno tem os seus problemas que você tem que interagir com isso. Tá? E aí, através desses jogos, tá? Faz com que aquele aluno libere esse estresse e volte a brincar, a interagir com seus colegas, entendeu? E esquecendo muitas vezes o que estava inquietando. O lúdico é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser visto como diversão. O desenvolvimento deste aspecto facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, pessoal e cultural. Colabora para uma boa saúde mental. Rosa, 2001, página 41. Então é nesse caso que eu falei, onde Vygotsky, né, que é um psicólogo russo, falou que os jogos e as brincadeiras, nesse contexto, vai fazer a diferença. Fazer com que o aluno vivencie, que o aluno participe, que o aluno saiba interagir, né? E que ele tenha capacidade na vida também de resolver situações problemas. A proposta lúdica para o ensino médio. Essa proposta lúdica pedagógica no ensino médio e na instituição educativa constitui um trabalho com atividades lúdicas significativas, com o fim de desenvolver habilidades comunicativas de forma mais prazerosa. Quer dizer, eu não vou fazer jogos e brincadeiras para só passar o tempo. Os jogos e a brincadeira, ele tem que ter um fundo que leve o aluno a refletir, a pensar se aquilo que ele está ali, naquela brincadeira, desenvolvendo, é ou não que ele possa levar para a vida prática dele do dia a dia. A formação lúdica se assenta no pressuposto que valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos futuros educadores a vivências lúdicas e experiências corporais que se utiliza da ação do pensamento, da linguagem, tendo no jogo a sua fonte dinamizadora, segundo Rosa. Eu acho isso interessante quando você não leva a brincadeira para a sala de aula para ser só um divertimento. Tá? Ele vai divertir? Vai, mas o fundo dele não é divertir, é fazer o aluno aprender. Aí nós temos a conclusão. As atividades lúdicas em aula de espanhol, queremos mostrar no presente trabalho que o mesmo serve como um norte inicial para outros estudos em relação ao uso de atividades lúdicas no contexto de ensino-aprendizagem de língua étnica, além de discutir o processo de construção de conhecimento dos jogos propostos neste trabalho. Possibilitamos um caminho para que o professor articule teoria e pratique a fim de que sejam utilizados em sala de aula para criar e elaborar novos condutas no valor educacional das atividades que deseja trabalhar. Olha só, nessa conclusão, porque quando foi aplicado o estágio, e dentro do primeiro, do segundo e do terceiro estágio, foram trabalhados o lúdico, tá? E com o lúdico, iniciando com o ensino médio, onde pegamos alunos egressos do ensino médio e fizemos um trabalho onde o aluno ele começou a participar através de mímica, através de jogos, brincadeiras, e foi tão gostoso essas 2 semanas que eles ficaram assim: quando vai ter a próxima? Então foi a partir daí que a vivência lúdica nos deu esse contexto, esse suporte para você apresentar.